Boa noite a todos. Agradecemos a todos que estão chegando agora. Bem-vindos. Estamos na terceira palestra do ciclo de palestras do Dia Mundial das Doenças Raras, organizado pela AFAG, que é a Associação dos Familiares, Amigos e Portadores de Doenças Graves, e tem o apoio de outro instituto, que se chama Instituto Breno Bloise. Então, agradecemos a todos que se inscreveram, estão entrando. Esse dia é importantíssimo para direcionar o farol, né, a luz para essas pessoas com doenças raras e principalmente trazer conhecimento para a sociedade, para a área acadêmica, para profissionais de saúde que já estão, né, trabalhando nos serviços públicos, privados, na atenção básica. E a doutora Rayana, que está aqui com a gente hoje, vai nos presentear com seu conhecimento de anos de experiência e vai um prazer. Quem já chegou aqui na sala, pode colocar aqui no chat de onde você se é estudante, se é de associação, se é paciente. Bom, você pode colocar aqui, ó. O Lúcio deu boa noite. O Heitor é de João Pessoa, Paraíba, pesquisador. Bem-vindo a todos, Lúcio, Heitor. A Rebeca é de Goiânia, faz doutorado. Seja bem-vinda, Rebeca. É um prazer tê-los aqui novamente com a gente. E lembrando que na próxima semana nós teremos a última palestra e estaremos disponibilizando aí, a partir de hoje ou amanhã, o link da inscrição também. A Érica, obrigada, Érica, pela presença. O Lúcio é São José dos Pinhais, Paraná, e ele está cursando medicina. Muito bom, Lúcio. Obrigada por estarem participando desse evento, que é para o Dia Mundial das Doenças Raras, onde diversos países, mais de 100 países, estão aí unidos nessa força e união de entidades, associações de pacientes, pesquisadores, médicos, outros profissionais da saúde, órgãos que fazem pesquisa, gestores, enfim, todos unidos para este fim, de estarmos refletindo e trazendo esse olhar para as pessoas com doenças raras e suas famílias. E para brilhantar esse evento de hoje, convido a doutora Rayana Maia. Ela é geneticista e professora da Universidade Federal da Paraíba. É isso mesmo, doutora Rayana? Isso. E ela vai falar para a gente quando pensar em doença rara. A gente sabe que muitas vezes a jornada do paciente é muito longa e um diagnóstico tardio pode trazer consequências irreversíveis para esse paciente. Então, ela vai trazer algumas pistas, alguns alertas para vocês, para fazer nos refletir, para nos ajudar essas famílias. Então, seja bem-vinda, doutora Rayana, você tem 45 minutos, e todos que estão aqui, se tiverem alguma dúvida, algum comentário, pode deixar no chat, que depois eu retorno para a gente conversar mais com a doutora Rayana, tá bom? Obrigada, doutora Rayana. Boa noite, pessoal. Obrigada, Geisa, aí, pelo convite, pela apresentação. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Vamos começar um pouquinho aí sobre doenças genéticas. Agora, nesse mês de fevereiro, que é um mês que a gente fala muito sobre as doenças raras. Bom, quando a gente fala de doença genética, né, inevitavelmente a gente vai falar muito sobre doença rara, não tem muito para onde a gente fugir. E eu acho que é importante a gente começar, né, essa conversa hoje falando sobre o panorama dessas condições no mundo. Bom, o que a gente tem? Em média, 1 a cada 10 pessoas é afetada por uma doença rara. Se a gente pegar 8 em cada 10 dessas doenças são causadas por alterações genéticas, ou seja, 80% delas. Então, quando realmente a gente faz esse paralelo das doenças raras, a gente acaba falando sobre a genética, né, de forma muito direta. E metade dessas doenças, elas são diagnosticadas em crianças. Dessas crianças, 3 a cada 10, elas não vão chegar ao seu 5º aniversário, porque, em geral, são condições que vão ter uma grande mortalidade.
Dessas que tem diagnóstico, metade não tem um grupo de apoio ou um grupo de pesquisa. A gente vê crescendo cada vez mais as associações de alguma doença, os grupos aqui no Instagram, por exemplo, os grupos na internet, mas ainda tem muita associação que está faltando para essas condições, como também as pesquisas. E aí, no total, quando a gente vai ver, tem 400 milhões de pessoas que vivem com alguma doença rara em todo o mundo. E se a gente vai pegar esse número, inclusive, ele é muito mais impactante, por exemplo, que condições como a própria AIDS, que a gente tem aí milhares de pesquisas em todo o mundo há tanto tempo. Quando a gente tem esse diagnóstico, a pessoa já enfrenta aí, como a gente já tem comentado, uma grande jornada, né, que a gente chama de odisseia até ter esse diagnóstico. A média vai ficar ali entre 4 e 7 anos. De forma geral, tem esse 4,8, né, de todos os pacientes, mas a gente sabe que tem gente que demora muito mais do que isso, 10, 20 anos até ter um diagnóstico. E quando tem um diagnóstico, 95% não vai ter um tratamento. Aqui eu coloco a referência pela aprovação pelo FDA, que é o órgão americano que regulamenta as medicações, mas isso aqui se aplica de forma geral para o mundo todo. É muito difícil a gente encontrar uma medicação para essas condições. E por fim, são muitas. Sim, são muitas que não têm grupo de apoio, são muitas que não têm diagnóstico, e é um número que é crescente, que já está aí para mais de 7 mil, daqui a pouco chega em 8 mil, e que a cada ano a gente descreve mais e mais doenças. Só que quando a gente fala de doença genética, eu sei que muita gente começa a pensar, mas é raro, por que eu tenho que pensar nisso? Mas, nossa, tem tanta doença no mundo que é mais importante. E aí, eu acho que é importante a gente ver agora, do ponto de vista da área da saúde, o que é que está acontecendo no nosso mundo, né? Por conta da revolução sanitária, com as medidas de higiene, com os avanços da própria medicina, o que a gente tem visto? Uma mudança nesse balanço. A gente tinha muito doença infecto-contagiosa, claro, assim, tirando a questão da pandemia agora que a gente está vivendo, mas a gente tem um aumento progressivo das condições genéticas, né, no nosso dia a dia de forma geral. Então, assim, elas estão ficando mais evidentes, não é somente porque está diminuindo as condições infecciosas, as condições contagiosas, mas também porque a gente começa a descobrir novas condições genéticas e a gente está começando também a ter um olho um pouquinho mais afiado para diagnosticar. Então, por exemplo, hoje em dia, eu trabalho em 2 hospitais universitários. Quando eu chego nas enfermarias, tem dia que mais de 50 dos pacientes que estão internados na pediatria, por exemplo, eles têm alguma doença genética. E aí a gente começa a ver qual que é o impacto dessas condições para a de saúde, para as famílias. São crianças que ficam mais internadas, crianças que precisam de mais assistência multidisciplinar, que precisam de mais acompanhamento porque tem mais complicação e que muitas vezes nem tem diagnóstico ainda e está internada, a gente sabe que é uma condição genética. Então, assim, a gente precisa cada vez mais mudar esse nosso olhar. E aí, eu sei que quando a gente fala doença genética ainda, sempre, a primeira coisa que a gente vai fazer o link imediato, quando fala de síndrome, para a população geral, é síndrome de Down. Porque eu sei que é a doença genética, assim, para geral, mais comum que a gente tem. Só que um detalhe, essa não é mais uma doença rara, né? A síndrome de Down, ela tem uma frequência aí que chega a 1 para 500, 1 para 750, e que não vai chegar dentro da nossa incidência, né, de 65 para cada 1000, que é o que a gente usa para doença rara. E aí fica grande questionamento. Mas se não é síndrome de Down, o que é, doutora? O que é que esse paciente tem? Por que eu vou ser suspeitado de doença genética se ele não tem cara de síndrome? E aí, eu trouxe aqui, só para a gente começar a conversar, essas duas fotos. Esses 2 casos aqui são 2 pacientes que têm doenças genéticas. Quando a gente olha para esse menino, sem nenhuma história clínica, muitas vezes ele passa batido ali na rua para a gente, né? Quem tem um olho clínico já um pouquinho mais afiado, consegue identificar o que a gente chama de dismorfias, que são as alterações da forma. Mas quando a gente começa a pegar a história dele, é um menino que tem um quadro de atraso de desenvolvimento, tem um atraso de fala, tem dificuldade escolar importante, que cursa ali com deficiência intelectual leve, tem uma alteração de comportamento, quando a gente vai fazer exame, tem uma macrocefalia, a gente já começa a ver que tem alguma coisa a mais, né? Quando a gente vai fazer o exame morfológico, que a gente fala, a gente vê que tem uma orelhinha diferente, a gente vê que tem um formato do rosto mais alongado, e aí a gente vai começar a pegar essas peças de quebra-cabeça. Quem já conhece uma condição que esse não tem, às vezes é mais fácil a gente diagnosticar. Mas às vezes quem não sabe o que pode significar isso, pode passar batido. Né? Esse menino aqui tem uma síndrome que a gente chama de síndrome do X frágil, né? Que é uma condição genética também, e que não é a síndrome de Down. Já essa outra foto aqui, essa aqui com certeza passa batido por muita gente. E realmente é muito raro. Mas para poder a gente suspeitar, a gente precisa realmente
ter ali a mente afinada ali com a suspeita. Esse paciente aqui tem uma história de que tem esse espessamento, né, da planta do pé, como se fosse realmente vários calos aí nessa região, e uma queixa de que tem fotofobia, ou seja, que não aguenta olhar para a luz. É uma queixa crônica, tem há muitos anos. E, na verdade, esse paciente tem também uma doença genética, que a gente chama de tirosinemia tipo 2, que é um erro inato no metabolismo, é uma condição que pode causar essas alterações na planta dos pés, na palma das mãos, que pode ser, inclusive, bem dolorosa, causa alterações no olho, até úlcera na córnea, e que a gente consegue tratar só com dieta, né? É uma condição que realmente é rara, mas que, de novo, para a gente fazer diagnóstico, a gente precisa suspeitar. Tá, Ryan, já falou aí um monte, como é que a gente faz para suspeitar que é uma doença genética? Bom, para poder a gente conseguir suspeitar, a gente precisa pelo menos conhecer, né? De que eu gosto muito dessa frase do Kant, para a gente falar disso, que o homem nada mais é do que aquilo que a educação faz dele. Então, aquilo que a gente aprende vai transformar a gente. E quando a gente conhece, a gente é capaz de suspeitar. É uma coisa que está bem ali associada. Se eu nunca vi, se eu nunca ouvi falar, eu não vou conseguir pensar que aquilo pode ser uma condição genética, por exemplo. Né? E aí, a primeira dica aqui que eu vou dar é: sejam mais espertos que suas fontes. E aí muita gente vai me perguntar, mas eu não vou confiar no que estão me falando. E aqui a ideia, na verdade, é o contrário. A gente não só vai confiar, mas a gente vai escutar muito o que a família tem para dizer, como também a gente vai ser ainda mais do que eles trazem. A gente vai começar a perguntar. Vai tentar procurar pistas ali naquela história que nos ajudem aí com esse quebra-cabeça. Né? Quando eu falo que seja mais esperto que suas fontes, não é a gente ignorar o que está sendo dito, mas não só levar em conta, como também ir além daquilo. E aí, para isso, a gente tem que pensar o que é que pode ser uma pista nessa história. Né? Tem muitas coisas na história de uma pessoa que podem nos fazer pensar, que pode apontar ali para um suspeito diagnóstico. E a gente começa bem do começo mesmo, né? Que é desde o pré-natal, a família. Então, assim, se a gente vê um casal que vem ali, que tem algum grau de parentesco, né, que a gente chama de casais consanguíneos, seja um parentesco mais próximo, por exemplo, dois primos, ou primeiro e segundo grau, por exemplo, mas que existe ali alguma consanguinidade. Se na família já existe uma história de doença genética, e se ali o casal ele tem idade mais avançada, principalmente se tem uma mulher acima dos 35 anos, isso aqui já tudo é uma ficha que a gente pode ter para pensar em doença genética. E aí algumas coisas ajudam a gente. Uma ferramenta muito importante no trabalho do médico geneticista, mas que pode ser empregado por qualquer outro profissional da saúde, inclusive, é o heredograma. Nada mais é do que um mapa dali da família, que muitas vezes a gente ignora, achando que essa é mais um desenho, e muita gente acaba só perguntando se tem ou não doença na família. E muitas vezes, nessa falta de perguntar, né, de ir atrás de desenhar essa família, a gente deixa de ter muitas informações importantes, como, por exemplo, o tamanho da família, a causa da morte de muitas pessoas, história de aborto e por aí vai. Além disso, a gente consegue, por meio do aerograma, mesmo que a gente não tenha muitas vezes um diagnóstico, a gente consegue delimitar qual que é o risco de recorrência pelo padrão que a gente tem ali. Então, assim, é uma informação que realmente pode ser bem importante. Além disso, a gente consegue visualizar mais fácil como é que aquela condição ela vai se comportar, se ela de repente não pode ter vários sintomas associados, se apresentando de forma diferente nas pessoas. E aí, por isso, de novo, é importante a gente ser mais esperto, né, do que quem está falando com a gente. A gente realmente, aqui no Nordeste, a gente fala escavacar. Então, assim, a gente procurar realmente todos os detalhes. Quanto mais informação a gente tem nessa avaliação, melhor. E, falando ainda da questão gestacional, a gente ainda tem os testes pré-gestacionais que podem ser uma ferramenta para ajudar nesse diagnóstico. Então, se eu tenho, por exemplo, uma família que tem história de aborto de repetição, uma mulher em idade mais avançada, ou que já perdeu um filho com alteração em cromossomos, por exemplo, a gente pode fazer o teste, que seriam os testes de rastreio, já pensando em fazer diagnóstico, por exemplo, de doenças que podem ser identificadas por meio desse teste, como, por exemplo, alterações cromossômicas, da síndrome de Down, de Edwards, de Patal, que vão alterar os cromossomos e que a gente consegue, por meio da dosagem, no sangue da mãe, né, do DNA fetal que fica ali livre, conseguir já fazer esse rastreio. Lembrando sempre aqui, por que a gente frisa tanto a idade materna e a idade paterna também? Porque à medida que a gente vai ficando mais velho, aumenta o risco de realmente ter alguma doença genética. Porque os óvulos eles vão ficando mais velhos e aumenta ali a dificuldade de fazer divisão dos cromossomos. E na idade paterna, a gente também tem alteração, mas de um outro tipo, não dos cromossomos, também nos genes. Então, ali a partir dos 45 anos, por exemplo, a gente também tem um risco aumentado. E as informações simples, perguntar a idade da mãe e do pai, já pode ser uma pista também.
Nesse sentido, a gente também tem outras alterações que a gente pode identificar durante a gravidez. Então, por exemplo, se teve um aumento da translucência nucal, que é a medida que a gente faz aqui da nuca do bebê ali no primeiro trimestre, entre 11 e 13 semanas, que é uma medida que é muito importante. Ou então, se tem história de malformações. Ou ainda, se tem uma história de que a mulher ela foi exposta a álcool, infecções, medicações, até mesmo radiação durante a gravidez. Por quê? Tudo isso aí são teratógenos. O que é isso? São substâncias ou condições que vão alterar a formação daquele bebê. E aí, Raine, mas isso aí não é genético? Não, realmente não é. Mas a gente pode ter um diagnóstico diferencial para alguma condição genética. E assim, a gente consegue fechar o diagnóstico daquela criança. A gente vê muitas vezes crianças que têm síndrome fetal alcoólica, que têm deficiência intelectual, dismorfias, deficiência, alteração do comportamento, que passam muito tempo aí sem diagnóstico, que faltou só uma pergunta, se a mãe bebeu durante a gravidez. E às vezes faz um monte de exame, e que às vezes era simples, né, a gente ter esse diagnóstico. Por isso que é importante que sempre quando a gente fala de doença genética, a gente tem em mente que a gente está trabalhando aqui com muito diagnóstico diferencial. Eu vou comentar um pouquinho lá nos últimos slides da aula. E uma outra informação que é importante também é a história de complicações gestacionais. Também no mesmo sentido, procurando outras causas que não causas genéticas. Por exemplo, diabetes gestacional, história de que teve uma pré-eclâmpsia, um sangramento, por exemplo, que podem também trazer complicações para aquele bebê. Ou ainda a gente pode ter, ainda antes da gravidez, já é um casal que já tinha uma história de aborto e repetição, que já tinha uma história de infertilidade, tinha dificuldade para engravidar, e aí o pai tinha uma alteração dos espermatozoides, como por exemplo a zoospermia, ou a mãe tinha uma história de falência ovariana precoce, ou então tem uma dessas histórias na família, ou então já teve uma perda de uma criança anterior, com o que a gente chama de hidropsia fetal, quando a criança ela tem um inchaço muito grande, né, que vai levar ali a uma alteração pulmonar e cardíaca, muitas vezes com morte intraútero, que também pode ter causas genéticas associadas. Ou então um bebê que teve uma morte súbita, o bebê nasceu, estava super bem, de repente foi encontrado morto. Tudo isso aqui também pode ser uma causa de doença genética aí associada, também uma pista. Além disso, a gente falou aqui de história familiar, mas se os pais são portadores de alterações genéticas, como as translocações, que é quando a gente tem uma alteração da localização de um cromossomo, apesar dos pais não terem nenhum sintoma, ou ainda se os pais são portadores de alguma doença genética. Às vezes, o pai tem alguma doença, que muitas vezes ele nem atenta, porque já é uma condição de família, e às vezes o filho vem mais sintomático. Às vezes, se a gente observar os pais, a gente já consegue ver que ele é portador de uma condição que está ali associada ao diagnóstico do paciente. Ou ainda, se tem história familiar de outras condições, às vezes não intercorrências gestacionais, mas, por exemplo, deficiência intelectual, história de autismo, falência ovariana precoce também. Isso aqui, por exemplo, estaria dentro de características das síndromes frágil, por exemplo. Mas a gente tem muitas outras coisas que chamam a atenção também. Ou ainda se tem defeitos congênitos na família. E aí a gente vai desde os efeitos de fechamento do tubo neural, que é a espinha bífida, meningocele, mielomeningocele, a fenda palatina, cardiopatia congênita, que também podem ser defeitos isolados, mas, de novo, ajudam no diagnóstico diferencial com condições genéticas, como também até para o manejo. A gente sabe, por exemplo, que o uso do ácido fólico pode levar à proteção da ocorrência dessas três malformações. Então, para aquela família, também dentro do sentido do aconselhamento genético, sabendo que tem um risco aumentado, a gente consegue também evitar essas malformações. Ou se são malformações aí mais importantes, como por exemplo a genitália ambígua. E aqui eu sempre gosto de deixar um destaque bem importante, sempre aproveitando que tem muito profissional da área da saúde aqui. Porque a genitália ambígua é considerada uma urgência dentro da genética. Mas é só uma genitália, qual o problema? Então, é um problema muito grande. Primeiro porque um dos principais diagnósticos que a gente vai ter é a hiperplasia congênita adrenal, que é uma condição, inclusive, que pode ser fatal quando não diagnosticada precocemente, inclusive por isso que ela está no teste de pezinho também. Como também a gente tem uma condição que é muito complicada do ponto de vista social, do ponto de vista familiar, e que precisa realmente ser abordada desde o princípio, pela equipe multidisciplinar, que vai envolver ali pessoal da equipe de saúde, de forma geral, médicos, enfermeiros, psicólogos, para que a gente consiga, junto com a família, tratar aquilo de forma menos traumática para a criança. Então, isso aqui precisa ser avaliado, né, como também abordado de forma muito precoce. E a outra alteração, que na verdade não são grandes malformações, são malformações menores, que a gente chama, que são as dismorfias. E aqui eu sempre trago esses dois saltos de famosos,
porque eu sei que todo mundo aqui vai reconhecer e vai ser mais fácil da gente lembrar. Porque quando a gente fala de dismorfia, como eu tinha falado já, nada mais é do que uma alteração da forma, né? E aí não traz uma alteração funcional da forma geral. Então, por exemplo, aqui na filha da Tiziana, a gente tem essa criança que tem os olhos mais afastados. Isso não traz um defeito funcional. Aqui no filho do Luciano Huck, a gente tem um nariz maior, mais alongado, também não traz nenhum problema. Mas qual que é a questão quando a gente fala de dismorfia? É que quando a gente começa a ter várias dismorfias associadas, a gente pode precisar suspeitar realmente de uma condição sindrômica, né? Uma face ali um pouquinho diferente, como é o caso aqui da filha do Roberto Justus, que tem o que a gente chama de craniosinostose. Algumas outras dismorfias, mas aí já é o caso do filho do Luciano Huck, ele já não tem um conjunto, uma característica que é realmente familiar, que é do pai, mas não está associada aí a nada patogênico. Outras malformações, outras dismorfias menores, elas são mais chamativas. Então, por exemplo, se vocês contarem a gente aqui, né, seria o quê? Uma polidactilia, que pode ser polidactilia simples, isolada também, tá? Que não está dentro de nenhuma síndrome genética, que não traz nenhuma grande comorbidade, às vezes nem precisa de intervenção. Ou a gente pode ter uma polidactilia mais importante aqui, que está dentro de uma síndrome mais complexa, inclusive com vários sintomas na família, e alguns podem ser defeitos de ritmo nervoso central, e que a gente precisa de um diagnóstico. Então, assim, a gente precisa tentar para que dismorfia é essa? Ah, mas eu não vou saber reconhecer dismorfia. E aí, o que é que a gente vai precisar prestar mais atenção? É que o que é diferente? O que é diferente da família, por exemplo? Ou se o paciente tem outras coisas associadas, como, por exemplo, as que a gente vai falar a seguir. E aí a gente tem alguns pontos importantes, do ponto de vista, principalmente neurológico. Então, assim, se é uma criança que tem ou não dismorfia, mas tem macrocefalia ou microcefalia, que é a medida do perímetro cefálico, né, diferente. Então, assim, se eu tenho uma macrocefalia, eu tenho um perímetro cefálico que está maior do que o esperado para aquela idade e sexo. Só que a micro, por outro lado, é quando a gente tem um tamanho menor. A microcefalia, ela ficou muito aí conhecida por conta da Zika, né? Mas a gente sabe que existem muitos outros casos de microcefalia, inclusive casos genéticos. Por outro lado, a gente também tem outras alterações neurológicas, como a hipotonia, que são aquelas crianças mais molinhas, que a gente consegue perceber, inclusive, nos primeiros meses de vida. Junto aí, sempre com um atraso de desenvolvimento neuropsicomotor. A criança que demorou a sentar, que demorou a andar, que demorou a engatinhar, que demorou a falar. Isso não deve ser postergado. A gente precisa sempre estar de olho acompanhando essas crianças. E aí, a gente pergunta, mas acompanhou, investigou por mais de 2 anos, nunca descobriu o que era. Não importa. Enquanto não tiver o diagnóstico, a gente tem o que fazer. Por isso que, mesmo que a gente não fez dentro daquela nossa odisseia, o diagnóstico, são crianças que a gente consegue intervir e consegue já prestar uma assistência, né, para aquela família, evitando aí maiores complicações. Nesse sentido também, a gente tem outras condições que estão associadas, com a questão da deficiência intelectual, junto ali com a dificuldade escolar e o transtorno do espectro autista. E aí, a gente dizer, mas a frequência autista agora já é 1 para 54. Por que está aqui nessa aula de doença rara, doença genética? Né? O que acontece? Realmente, o autismo é muito frequente já, né? A gente tem tido cada vez mais diagnóstico. Mas o que muita gente não sabe é que autismo também tem causas genéticas, né? Cerca de 30, 40% dos autistas, eles podem ter uma alteração genética identificável, que isso pode mudar ou impactar o tratamento desses pacientes, até mesmo o risco de recorrência na família. Então, assim, se a gente pega esse percentual, acaba sendo realmente dentro das síndromes genéticas. Sempre que a gente tem um autista, a gente precisaria também pensar que pode ter doença genética ali associada. Principalmente se tem alguma dessas outras características aqui que a gente está comentando junto. Outras dicas, histórias de baixa estatura ou alta estatura, né? Se ela está associada com dificuldade de ganho de peso, mais importante ainda. Mas crianças baixinhas, que já investigou de tudo com endócrino, com pediatra, a gente não conseguiu identificar nada. Do mesmo modo, a alta estatura, que não é se preocuparem também, com a dificuldade de ganho de peso. Mas eu também preciso reforçar que a obesidade ela estar atento também para não deixar passar batida dessas condições. E falando em crescimento também,
a gente precisa lembrar que às vezes só uma parte do corpo cresce. É o que a gente chama de hipertrofia. Tá vendo aí na foto que tem só uma perninha que está aumentada. E aí, nesse caso, também pode ter síndrome gênicas associadas. E aqui com mais um adendo. São condições que podem ter uma predisposição a câncer e que a gente pode precisar acompanhar esse paciente. Então, tem uma diferença ali maior, tanto na circunferência como no tamanho e comprimento de alguma parte do corpo, pode merecer uma avaliação melhor. E ainda, pensando aí na questão endócrina, a gente tem que pensar também na questão da puberdade. A puberdade precoce é mais difícil, ela isoladamente está associada a condições genéticas, mas se eu tenho uma puberdade precoce associada com outras características que a gente está comentando aqui hoje, vale a pena. E também se eu tenho um atraso puberal, se não tem nenhuma outra causa esclarecida, nenhuma alteração hormonal, também pode estar associada com alguma condição genética. Bom, algumas outras coisas são um pouco mais específicas, por exemplo, história de muitas fraturas recorrentes, uma criança que está dando tropeço o tempo todo, uma criança que já nasceu com fraturas, ou que fraturou com traumas de baixo impacto, que o pessoal conhece como doenças de ossos de vidro, que é a osteogênese perfeita, também pode ter diagnósticos diferenciais, como, por exemplo, a hipofosfatasia, e que vão ter tratamentos bem diferentes. Então, a gente também tem que estar atento aos diagnósticos diferenciais. Ou então, condições que cursam com deformidades ósseas, seja deformidade óssea congênita, que é a criança já nasceu aqui com um pé torto congênito, ou alterações ósseas progressivas, por exemplo, que a gente tem na mucopolissacaridose, por exemplo. Tá? E aí, se eu tenho alterações também em dentes, unhas, cabelo, pode parecer uma coisa besta, mas se eu tenho, por exemplo, a genesia de dentes, ou seja, dentes que não nasceram, ou então alterações em unha, ausência de unha, ou uma pessoa que tem muito pouco cabelo, isso aqui às vezes pode ser uma dica para a gente realmente observar. Claro que não quero que todo mundo já saia procurando defeito, todo mundo da família e dizer que é doença genética. A gente está aqui dentro de um contexto clínico, né, pensando que a gente está montando um quebra-cabeça. São várias peças que a gente vai juntar aqui. E se essas alterações elas não têm uma causa que foi esclarecida, aí sim a gente realmente tem que fazer o diagnóstico diferencial com alguma doença rara ou doença genética. Tá? Outros dois pontos são alterações de pele. Então, se eu tenho lesões hiperpigmentadas, ou seja, lesões que são mais claras ou mais escuras que a pele. Nesse paciente aqui, por exemplo, eu não consigo dizer qual que é o tom de pele original dele, se é esse tom mais escuro ou se é esse tom mais claro, né? Alguns pacientes têm lesões mais bem delimitadas, como, por exemplo, as manchas de café com leite. Ou então essas nodulações. Aqui é um paciente que tem uma mão de um paciente que tem neurofibromatose, por exemplo, que podem ser lesões que são congênitas ou que são progressivas ao longo da vida. Às vezes o bebezinho nasce já com uma alteração e até melhora depois de um tempo. E aí, essa informação que a gente deve perguntar, ela precisa constar na nossa anamnese, né? Sempre quando a gente está perguntando, é importante referir todos esses mínimos detalhes. É engraçado porque, às vezes, as famílias acham estranho quando a gente faz determinadas perguntas, né? Ah, como é que nasceu? Como é que era a pele quando nasceu? Ou como é que o bebê se comportava, por exemplo. Ou até mesmo no adulto, quando a gente faz esse tipo de pergunta, e não sabem que nada mais é do que exatamente a gente tentando ir além do que aquilo que é trazido. Porque às vezes vem só a queixa, por exemplo, de uma nodulação, mas às vezes tem uma outra característica que a gente precisa estar indo atrás para suspeitar. E ainda os erros na... Peraí. E ainda pensando em alterações que a gente tem no bebê também, tem algumas coisas que acontecem quando o bebê está nos primeiros dias de vida. Algumas delas são identificadas no teste do pezinho. Então, por exemplo, a fenilcetonúria, eu já tenho comentado aqui para fazer com o estudo adrenal, hipotiroidismo congênito, a deficiência de biotinidase, mas algumas outras não estão contempladas no teste do pezinho que a gente faz habitualmente. E depois a criança começa com complicações. Então, por exemplo, é uma criança que fica muito tempo em UTI, que fica com quadros de sepsis, de infecção, que não consegue melhorar com nada, que pode ter alterações metabólicas, como, por exemplo, a acidose metabólica, tem um aumento do fígado e do baço, pode ter quadros de regressão neurológica, de hipoglicemia, ou até mesmo crianças que têm um cheirinho diferente. Tudo isso aqui pode estar associado com o que a gente chama de erros natos de metabolismo. E que é fundamental que a gente tenha um diagnóstico precoce, porque são condições que podem ser tratáveis, não são na sua maioria, mas em algum percentual é importante, e que a gente consegue
evitar, né, uma progressão ou complicação maior daquele quadro, muitas vezes até a morte daquele paciente, né? Muitas vezes a gente consegue identificar os erros natos já nos primeiros meses de vida, né, com essas alterações aqui. Às vezes é uma criança que mais tarde com um atraso de desenvolvimento, ou só mais para frente uma regressão neurológica. E regressão neurológica é uma coisa que eu sempre destaco, mesmo no Telebigo lá atrás. Porque regressão neurológica não é normal. Claro, assim, as outras coisas aqui também não. Mas a regressão é muito atípica, assim, é um alerta vermelho sempre, em qualquer idade, na verdade. A gente vai ter uma regressão que é mais normal quando a gente pega um idoso com demência, mas uma criança, um adulto que está regredindo, isso não é normal, tá? Criança que andava, falava, deixa de fazer isso, a gente precisa de uma avaliação melhor. E uma outra característica que a gente vai acabar lembrando também muito de doenças genéticas são as leucodistrofias, que são alterações que a gente tem na substância branca e que vão estar ali dentro da investigação desses quadros neurológicos e que podem estar muito associadas também com resultados de metabolismo ou com outras doenças genéticas. E aí, além das leucodistrofias, a gente pode ter, por exemplo, calcificações, que são diagnóstico diferencial daquelas infecções congênitas, que a gente vai ter, que são as TOS, né? Então, toxoplasmose, mas que às vezes a mãe não tem nada na gravidez, fez exames tudo bonitinho e veio com essa alteração. Também pode ser uma doença genética. Ou ainda se a gente encontra malformações no sistema nervoso central, dentro daquele grupo de alterações que a gente já conversou. Bom, ainda falando de alterações mais específicas, a gente tem as alterações neurológicas. Então, pacientes que têm neuropatia, ou seja, alteração no funcionamento dos nervos. Um paciente que tem dificuldade para andar, paciente que tem alteração da sensibilidade, ou paciente que tem alteração muscular, um paciente que começa com fraqueza, que não consegue subir uma escada, tem um quadro ali progressivo, às vezes tem dificuldade para respirar, na musculatura da respiração, pacientes que têm quadro de alteração progressiva da marcha, né, que é uma alteração que a gente chama de ataxia, que fica ali a marcha um pouco mais alargada, que começa com alteração do equilíbrio, uma alteração para pegar nos objetos, até da fala, pacientes que têm desordem de movimento e começam a fazer movimentos esquisitos. Isso aqui realmente não é normal, precisa ser investigado. A demência precoce já comentei e ainda a epilepsia. Quando a gente fala da epilepsia, das crises convulsivas, existem muitas causas. Causas não genéticas, sim, mas também causas genéticas. E aqui a dica é tentar, principalmente quando ela é uma epilepsia refratária, ou seja, uma epilepsia de difícil controle, que não tem nada que justifique. Ou ainda uma criança que tem muitas crises e que mesmo controlando ainda cursa com atraso, ou com alguma dessas características que a gente já comentou, que já tinha muita hipotonia, que já tinha dismorfias, ou que tem alguma malformação, por exemplo. E ainda, questão do câncer, né? Eu sei que quando a gente fala de doença rara, a gente acaba pensando muito em criança, né? A gente já viu ali que metade dos casos diagnosticam em criança. Mas câncer, apesar de não ser uma doença rara, a gente tem um percentual de 5% dos casos que vai estar dentro das síndromes de predisposição ao câncer. Aí sim vai ser uma condição mais rara. E que é importante que a gente diagnostique, porque aumenta a chance daquela família ela ter um câncer. E aí a gente consegue implementar medidas profiláticas, procedimentos preventivos, para que a gente minimize o risco daquela família. Então, assim, quando é que a gente vai suspeitar que pode ter alguma síndrome genética ali associada? Se eu tenho um caso de câncer em idade jovem, então câncer abaixo de 50 anos, por exemplo, a gente já pode pensar. Um câncer bilateral, ou seja, nas duas mamas, nos dois rins, nos dois ovários. Ou então mais um tipo de tumor. Uma mulher que teve caso de câncer de mama e ovário. Um homem com caso de câncer de intestino e próstata, e por aí vai. Tumores raros, nós estamos falando de linfeocromocitoma, que é um tumor que a gente tem na adrenal, ou de um retinoblastoma, que é um tumor que a gente tem na retina. Ou estou falando, por exemplo, de um sarcoma. Tudo isso aí são tumores que são raros, que a gente precisa estar de olho também, porque também podem estar associados a uma alteração genética. Ou então, se eu tenho um padrão de recorrência de tumores naquela família. Por exemplo, eu tenho uma família que tem muitos casos de mama e de ovário. Uma família que tem muitos casos de câncer do intestino. Principalmente se tem casos em idade jovem também ali associado. Tudo isso aqui também me faz lembrar de síndrome de predisposição ao câncer. E algumas também mais específicas que a gente vai pensar. História de trombose. É uma pessoa que teve AVC jovem na família, uma família que tem história de embolia pulmonar, que tem história de muita trombose na perna. Também a gente vai pensar que pode ter
que a gente chama de trombofilia, e pode ter condições hereditárias também. Ou ainda casos de hemorragia. A gente tem a forma clássica, que são as hemofilias, mas a gente tem vários distúrbios do sangue que podem também estar associados a sangramento, né? Que podem aí ter uma alteração genética no fundo também. E também caso de cardiopatia. Quem nunca ouviu falar de um jogador de futebol que morreu enquanto estava jogando? Isso também pode ser uma doença genética. Ou então alguém que tem um aneurisma súbito, ou uma dissecção da aorta, né, que é um vaso que a gente tem bem importante, em idade muito jovem, sem nenhum outro fator de risco associado. Isso também pode estar associado a alguma condição genética. E ainda questões ainda mais específicas, mas que também podem estar dentro dos síndromes, como é o caso da surdez, que pode ser condutiva, tá, ou neurosensorial. Condutiva são alterações que a gente tem aqui nos ossículos, né, na condução. Neurosensorial é do ponto de vista nervoso, do nervo, ou na interpretação desse som, que pode ser pré-lingual, ou seja, ser congênita, ou antes da pessoa desenvolver a fala, ou até mesmo pós-lingual, ali na adolescência ou na vida adulta. E que também, mesmo isolados, a gente pode ter uma associação com doença genética. Ou ainda na visão, se eu tenho uma cegueira, por qualquer causa, uma atrofia do nervo óptico, ou uma retinite pigmentosa, que é uma alteração que vai dar uma dificuldade para ver à noite, com alteração da retina, ou ainda uma distrofia macular. São temas que são bem específicos, mas sempre que a gente tem esse diagnóstico, a gente tem que pensar também em doença genética. Eu me lembrei, por que mesmo que a gente tem que saber disso tudo? Eu já falei aqui um monte de coisa, provavelmente vocês nem lembram de metade mais. Mas por quê? Porque a gente precisa diagnosticar as pessoas que têm essas condições e saber o que é que causa. Porque assim a gente consegue avaliar qual que é o risco de recorrência naquela família e assim prevenir outros casos também, como também manejar adequadamente, o que é que envolve isso? O tratamento, a profilaxia de complicações, de complicações, a prevenção de outros distúrbios ali associados também. Só que eu sei, né, que parece um grande mistério, mas na verdade não tem grandes segredos. A gente precisa tentar identificar esses sintomas em conjunto com uma pessoa. Como eu falei, isoladamente, às vezes realmente não vai me destacar muito. Eu falei de alguns mais específicos que aí sim, mas uma criança que tem, por exemplo, só baixa estatura, realmente tem que investigar as causas mais comuns. Mas aí aqui eu vou deixar um pulo do gato, né, falando em bicho, que às vezes pode ajudar para a gente ter sempre a mente em alerta. Então, assim, quando a gente fala de doença rara, os símbolos são as zebras. Por que isso? Porque tem uma história de um professor em Maryland, nos anos 50, que durante a visita com os alunos, ele comentou que quando a gente ouve ali dos cascos, a gente não deve pensar só em cavalos, né? A gente também tem que pensar em zebras, por exemplo, que são animais que também têm cascos e podem fazer o mesmo barulho. Vamos entender isso. A gente está falando daquelas doenças que parecem, mas que não são. E o caso das doenças raras? Às vezes é uma criança que sim, às vezes só tinha ali a baixa estatura, uma criança pequenininha, mas que a gente já investigou tudo e não era. E a gente tem que pensar também que pode ser uma coisa diferente, né? Mas também tem aquelas doenças que simulam outras, né? Que aí vem o macaco, que é o imitador. A gente tem, por exemplo, condições que vão imitar, deixa eu pensar aqui, uma doença bem comum. Deixa eu pensar numa bem como para vocês lembrarem aqui. Vamos lá, o próprio autismo, vai. A gente tem doenças que simulam um autismo isolado, mas na verdade é uma síndrome genética que tem características muito parecidas, né? Então, às vezes, realmente tem essa sobreposição aí. Ou então, uma doença que é como um camaleão, né? Que vai se apresentar de formas muito diferentes. A gente tem algumas doenças que são as mitocondropatias, por exemplo, em que cada pessoa da família pode se apresentar de uma forma diferente, em idades diferentes, em gravidades diferentes, e que às vezes é a mesma condição. Ou ainda tem um unicórnio, né? Muita gente vai dizer aqui que não é bicho, mas que a gente vai contemplar com a característica das doenças que a gente acha que não existe, né? E aí aqui eu sempre comento isso com as famílias que a gente não consegue fechar um diagnóstico. Que às vezes a gente fica nessa, que não é nada, mas às vezes a doença não foi descrita, na verdade, mas ela existe, né? Então a gente sempre tem que pensar em todas essas facetas que as doenças genéticas podem ter também, com todas as características que eu comentei. Claro que eu não vou conseguir aqui esgotar tudo que acontece na doença genética, tá? A gente tem muitas combinações possíveis, mas a gente consegue tentar traçar mais ou menos como é que é essa jornada. A gente tem pacientes que têm evoluções atípicas, tem alterações congênitas,
eles vão ter problemas em vários sistemas. Eles começam a idade precoce e têm uma história familiar. Então, assim, se eu tenho qualquer uma dessas alterações aqui, eu já consigo, dentro ali da minha suspeita, pensar também em doenças genéticas. E aqui a ideia não é que a gente acerte, cara, qual que é a doença genética. Um pouquinho antes de começar aqui o webinar, eu recebi um resultado de um exame que eu tenho solicitado para uma paciente, que assim, eu pensava em muita coisa para ela. O aspecto geral era uma displasia óssea, interação nos ossos. E veio uma mutação no gene que nunca que a gente conseguia acertar. Tem algum problema em não ter acertado? Não. O negócio é sempre suspeitar, tá? E por fim, eu gosto muito dessa tirinha, né, que ela mostra pra gente que a ideia não é a gente dizer que sabe, mas a gente reconhecer que não sabe e ir atrás das respostas, né? Então tá ali o Calvin com o pai, e ele coloca lá, né, que tem um limite nas pontes, e aí o pai tenta enganar ele, só que a mãe vai lá e reclama, nossa, você podia ter safado que não sabia. E às vezes a gente não pode ter problema, na verdade, dizer para o paciente, dizer para a família que a gente não sabe, mas importante é a gente ir atrás da resposta. E eu acho que é isso. Maravilhoso, a sua aula maravilhosa. Obrigada, doutora Rayana. E nós temos aqui uma pergunta, temos comentários. A Maria Cecília, que é presidente da FAG, amou a sua aula, falou que excelente aula. A Jussara, ela fez uma pergunta bem interessante. Ela falou assim, por que, doutora Rayana, é tão difícil diagnosticar doenças raras em ultrassom, quando o bebê ainda está no útero? Uma pergunta ótima mesmo, Jussara. Vamos lá. Tem várias formas de a gente responder ela. Vamos primeiro pensar nas malformações, certo? Quando a gente fala de malformação, a gente tem diversos tipos. Tem aquelas que são mais fáceis de visualizar, como, por exemplo, um defeito numa perna, num braço, num rostinho. E aquelas que podem ser mais difíceis, como, por exemplo, no cérebro, ou no coração, ou no abdômen, certo? E aí, pensando nisso, a gente tem que entender o contexto em que o bebê está. Então, estou falando de um bebê que está dentro de uma barriga, debaixo de uma camada de pele, de gordura, né, dentro de uma bolsa de amniótico todo apertadinho. Então, assim, às vezes, realmente, para quem está fazendo a ultrassom, mesmo uma pessoa experiente, é difícil a gente conseguir identificar, né? Às vezes é uma alteração que é muito sutil, uma alteração que realmente, ali pela ultrassom, que nada mais é do que uma sombra, né, do som que é projetado, a gente não consegue reconhecer. Isso pensa em malformação. Mas pensando, por exemplo, que é uma doença genética que eu só vou ter um atraso de desenvolvimento, deficiência intelectual, eu não vou ter como reconhecer aquilo por meio da ultrassom, né? Então, assim, às vezes eu vou precisar realmente esperar que a criança nasça para identificar. Algumas outras que nem são tão raras assim, como, por exemplo, a trissomia 18, que eu sei que é a síndrome de Ehlers, já aconteceu da gente ter casos que nem teve suspeita durante a gravidez, porque a criança não tinha malformações. Então, às vezes, nenhuma doença tão desconhecida assim, mas que o bebê não trouxe para a gente aquela alteração. Então, assim, é difícil a gente avaliar caso, de forma geral, precisaria ver caso a caso, para identificar qual que foi a dificuldade. Mas eu acho que mais do que ficar pensando por que é que não diagnosticou antes, é tentar pensar o que é que a gente pode fazer para diagnosticar agora, né? Às vezes a gente fica, nossa, mas não pegou na ultrassom, não pegou nos exames de sangue, mas o que fazer agora, né? A gente tem sempre que tentar solucionar o problema que está na nossa frente. Quando passou, passou, mas claro que, pensando nisso, a gente consegue aprender para outros casos. Então, por exemplo, se eu fechei o diagnóstico daquela criança, para uma próxima gestação, se eu sei que tem risco, eu vou ficar mais atenta, né? E a gente vai ter que tentar entender qual é a limitação do diagnóstico para aquela condição. Excelente, doutora Rayana. Tem aqui a doutora, não sei se é a doutora Ana Lange, a Ana Lange falou que é uma ótima aula, parabéns, doutora Rayana. A Jussara, é isso mesmo, doutora, minha filha tem Cornélia de Lange, muito obrigada. Deixa eu ver, a Rebeca, te agradecendo pela aula, que foi maravilhosa. E para encerrar essa aula, doutora Rayana, tem uma pergunta aqui. Hoje não, essa semana, uma mãe que tem uma filha com síndrome de Down,
ela tinha aquelas manchas de cor de café com leite, e o pediatra falou para ela assim, ela perguntou o que que era aquelas manchas, e ele falou, olha, não procura pelo em ovo. E ela falou assim, ainda bem que ela procurou pelo em ovo, porque só assim que ela conseguiu o diagnóstico de neurofibromatose, né? Qual mensagem que você deixa, né, para as famílias? Aqui nós temos profissionais, estudantes, para todos que estamos aqui, né? Quando a mãe ou o profissional sente que mas está na dúvida que é uma doença genética ou não, qual a mensagem final de esperança, a mensagem de aprendizado que você deixaria para esse dia de hoje? Humildade. Eu acho que, assim, a gente sempre tentar reconhecer as nossas limitações, entender que a gente não consegue deter todo o conhecimento. Tipo assim, eu aqui já falei que eu não ia conseguir falar de todas as formas de suspeitar da doença genética, né? Tem muita gente que acha que os geneticistas sabem todas as 8.000 doenças genéticas e a gente não sabe, né? Então, assim, eu acho que, de forma geral, a gente precisa reconhecer que a gente não sabe tudo e eu acho que não tem desmérito nenhum a gente falar para a família, olha, eu vou estudar o caso, eu vou ver se realmente isso se aplica. E, assim, eu sei que às vezes ainda tem muito preconceito das famílias, quando o profissional abre ali o computador para procurar alguma coisa, mas na verdade é o contrário. Se ele está abrindo ali para procurar alguma coisa, ele está interessado em ir atrás de um diagnóstico, né? De ver realmente que é uma coisa diferente. Então, assim, se você tem dúvida de que pode ser alguma coisa genética, fala para a família, olha, eu acho que pode ser genético, eu vou estudar, ou então eu vou encaminhar para um especialista, eu vou pedir uma segunda opinião. Né? Eu acho que a gente só não pode deixar para lá. Né? Estou vendo aqui uma pergunta de por que atraso de desenvolvimento neuropsicomotor complica tanto porque complica tanto esse diagnóstico. E às vezes é só isso, às vezes a gente achar que é só isso. E a gente não ter esse olhar desconfiado, né? De que a gente é muito curioso, porque a gente está sempre achando que tem alguma coisinha ali. E que às vezes é isso que vai levar ao diagnóstico. Agora, claro que, de novo, a gente tem que ver o que é que está ali no contexto. A gente precisa excluir as causas mais comuns, porque é muito fácil a gente falar, não suspeitou de uma doença genética, mas o que eu acho que não deve acontecer é deixar de suspeitar de doenças comuns. Isso aí todo mundo tem que investigar e esclarecer. E não tendo nada comum, que seria o quê? Falta de estímulo, excesso de tela, por aí vai, por exemplo, no caso do atraso, aí a gente começa a pensar que pode ter alguma outra coisa mais complexa. O que é que não pode me deixar de acontecer? Deixar de estimular porque não tem um diagnóstico ainda. Aí, atrás do desenvolvimento, é terapia, é estimulação. Enquanto a gente não sabe o que é que está acontecendo, a gente vai investigando. Isso aí a gente consegue fazer de forma paralela. Isso aí é realmente uma outra coisa que a gente não pode deixar de fazer. Maravilha, obrigada, doutora Rayana. Então, quem deixou a pergunta aqui para a Lívia, ela disse que a aula foi maravilhosa. A Lívia é assistente social, eu sigo ela no Instagram. Obrigada, Lívia. Agradecemos a todos que estiveram aqui. Mais um dia, nossa terceira palestra do ciclo de palestras, organizado pela FAG, pelo Instituto Breno Bloise. E eu agradeço mais uma vez, doutora Rayana, pelo seu tempo, disponibilidade e atenção. E agradeço a todos que estão aqui. Lembrando, né, o nosso público que está aqui, que as inscrições já abrem hoje ou amanhã da próxima palestra, da próxima quinta-feira, para a gente encerrar esse mês pelo Dia Mundial das Doenças Raras. Será um prazer revê-los aqui na próxima semana. A Nicole colocou que aula legal e super importante, muito didática. Obrigada, Nicole. Parabéns, doutora Rayana. Agradecemos a todos e vamos encerrar mais uma palestra organizado para vocês por esse Dia Mundial das Doenças Raras, que foi organizado online diante da pandemia que nós estamos vivendo. Então, até a próxima aula, até a próxima quinta-feira. Um abraço. Tá, obrigada, gente. Boa noite.